Olá, humanos! Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Tempo Nerd. O vídeo de hoje nós vamos falar de quais foram os primeiros processos de soldagem a arco elétrico. Vamos logo ao assunto? Bom, pessoal, para vocês entenderem um pouco sobre o processo de soldagem a arco elétrico, é bom eu rever alguns fundamentos do processo de soldagem. O processo de soldagem a arco elétrico é uma técnica onde a fusão origina-se da ação direta localizada de um arco voltaico, ocorrendo uma alta concentração de calor que permite obter elevadas temperaturas em um pequeno espaço, ocorrendo a união de dois materiais, similares ou não. Para que se obtenha uma soldagem a arco elétrico é preciso antes conectar o eletrodo e a peça à fonte de energia elétrica. Com a peça e o eletrodo conduzindo uma corrente elétrica oposta, no contato entre os dois ocorrerá uma abertura de arco elétrico. Com a invenção do arco elétrico de Rutherford, que vamos entrar mais a fundo em outro Tempo Nerd, os olhos se voltaram para aproveitar esta descoberta de alguma forma. Bernardos, em 1882, inventou a soldagem a arco por fusão. No princípio, era um arco voltaico entre um eletrodo de carvão e a peça, com correntes opostas. Fundia-se o material da zona a unir sem consumir o eletrodo, ou seja, o material de adição era introduzido separadamente. O eletrodo estava com a corrente negativa, enquanto o metal de base estava com a corrente positiva. Os elétrons saíam do eletrodo de carvão em direção ao metal de base. Logo após 7 anos, Zener, em 1889, ele introduziu no processo de Bernardos um segundo eletrodo. Ele simplesmente acrescentou mais um eletrodo para que tivesse abertura de arco no contato de dois eletrodos de carvões com correntes opostas, ou seja, um estaria com corrente positiva e outro estaria com a corrente negativa, possuindo uma alta concentração de calor a um pequeno espaço. Zener fez com que ocorresse a união de materiais não condutores. A peça e o metal de adição não estariam energizados. Com o intuito de simplificar o processo anterior de Bernardos, Slajanoff ele simplesmente teve a ideia de excluir o eletrodo de carvão na soldagem e introduzir no próprio material de adição uma corrente elétrica. O material de adição seria chamado de eletrodo consumível. Ele mesmo iria se consumir durante a soldagem no metal de base. Ele desenvolveu isso em 1890 e surge o primeiro eletrodo consumível. Mas devido à ação atmosférica e por os eletrodos não terem nenhum tipo de revestimento ou proteção para que o metal de base não fosse contaminado durante a soldagem, no processo de soldagem de Slajanoff, com o eletrodo nu, sem revestimento, logo após a fusão, o ar atmosférico ele contamina o metal de base, ocorrendo uma oxidação na solda. Esta oxidação presente na solda reduz a sua resistência e a sua ductibilidade, devido simplesmente à contaminação do metal depositado com o ar atmosférico. Em 1905, com a invenção do primeiro eletrodo revestido por Kageberg, ele simplesmente aprimorou o processo de soldagem de Slajanoff. Ele introduziu um revestimento ao redor da alma do eletrodo. No revestimento, cada gotícula de metal fundido que se forma na alta temperatura do arco elétrico é envolvido por uma camada líquida protetora que impede o contato do ar atmosférico na soldagem. A própria poça fundida fica revestida com uma camada líquida protetora, a qual, depois de solidificada, constitui-se em uma escória sólida que recobre a solda e que deverá ser retirada pelo soldador. O revestimento dos eletrodos não apenas é utilizado para garantir a proteção do metal líquido contra a ação do oxigênio, mas também ajuda a introduzir algumas propriedades e substâncias, como o pó de ferro, para ajudar a resistência da junta soldada. O processo de soldagem está sempre evoluindo. Concluímos que durante a sua história, o que ele mais mostrou é que ele não se sente conformado com a imperfeição de uma junta soldada. Durante o percorrer da história, ela teve que passar por muitos desafios. Vocês presenciaram neste vídeo a mais preciosa técnica do homem de unir materiais. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo e se gostou, compartilhe.
Críticas e sugestões, pessoal, para novos vídeos ou temas, deixem aí nos comentários. E elogios também, que aumenta a nossa autoestima. Bom, se cuidem, não se esqueçam de se inscrever no canal, que não precisa de arco elétrico para unir pessoas. E vida longa e prosperar. Tchau!